Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. Nesse tempinho fresco, né? Graças a Deus choveu. Já ficou determinado para nós o dia da nossa avaliação oficial 1, da nossa primeira VA. Ela acontecerá no dia 7 de outubro, tá? Será disponibilizado um link para vocês, igual foi no semestre passado, só ainda não ficou determinado pela coordenação que horas que o link vai abrir, até que horas ele vai ficar disponível para vocês. É no dia da aula, tá? Agora, eu não sei se ele vai abrir às 8 da manhã e ficar às 10 da noite, ou se é de 8 horas da manhã até às 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu acho que esse semestre não vai ser mais aquela logística de 24 horas, não, tá? Eu acho que vai ser 10 ou 12 horas. Mas semana que vem eu confirmo com vocês em qual encontro e em qual unidade o link vai estar disponível, né? E qual a hora que ele vai abrir. Eu não vou passar isso para vocês hoje porque ainda não foi uma determinação da instituição. E isso tem que ser padronizado para todos os professores, tá? Mas de antemão já está determinado que a avaliação de homeopatia de vocês é no dia 7 de outubro, tá? Qual é o conteúdo dessa avaliação? Toda a matéria relacionada à unidade 1 e unidade 2. Hoje, nós vamos fazer uma revisão por meio dessas atividades que eu elaborei, para fixação, né, e tirar dúvidas em relação ao conteúdo. A avaliação vai ser baseada nessas questões, dessas atividades que eu vou fazer como revisão hoje, tá ok? Estou fazendo essa revisão hoje porque semana que vem a gente não tem aula aqui pelo Teams. Semana que vem a gente tem aula prática, tá? Então, na semana que vem, o nosso encontro é presencialmente lá no laboratório multidisciplinar, no segundo andar do bloco F. E para a aula prática é importante que vocês levem um roteiro impresso, tá? O roteiro da aula prática da semana que vem está aqui, ó. Na seção 3 da unidade 2, aula prática, método hahnemanniano a partir de droga solúvel. Então, esse é o roteiro de aula prática que a gente vai usar na aula da semana que vem. É naquela mesma logística. Alunos da letra A até a letra L tem aula de 8 às 9h15 e da letra M em diante, das 9h15 às 10h30. Não deixem de imprimir esse roteiro. Aqui para trás, pessoal, tem os slides de todas as aulas e a gravação, né, com a explicação da aula em relação àquela sessão e à unidade em questão, tá? Então tem lá, por exemplo, sessão unidade 1, aula sobre princípios da homeopatia. Aí vem a aula ao vivo com a explicação e utilizando a projeção dos slides que foi postado aqui. Tem lá, aula, medicamento homeopático. Aí vem a gravação da aula com a explicação referente àquele conteúdo, e assim por diante, tá? Então, está encerrado unidade 1 e unidade 2. Semana que vem a gente tem essa aula prática, o roteiro aqui na seção 3 da unidade 2, aula prática, método hahnemanniano a partir de droga solúvel, e hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo com essas atividades aqui. Também, muito importante, não deixem de acessar no tópico pós-aula da seção 3 da unidade 2, o link para a realização das atividades de sala de aula. Esse link vai fechar dia 29 de setembro, tá? Terça-feira que vem. A gente não tem mais encontro para falar a respeito disso aqui. Então, por favor, divulguem entre os colegas, coloquem nos grupos. Essa atividade de sala de aula vale 1000 pontos. Ao clicar aqui, isso te direciona para um formulário do Google com 10 questões, cada uma valendo 100 pontos. Você só tem uma tentativa, tá? A prova vai ser desse jeito também. Vai ser disponibilizado um link e vocês vão acessar que vai te direcionar para as questões. A diferença não vai ficar aberto esse tempo todo. Igual esse aqui está aberto tem umas 3 semanas, né? E no caso da avaliação, igual eu falei para vocês, provavelmente vai ficar o link aberto 10 ou 12 horas, tá? Outra coisa, essas atividades aqui de sala de aula, elas são apenas questões objetivas, né? E no caso da prova são 10 questões objetivas e vai ter 4 questões discursivas, tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal?
Na terapêutica homeopática, não são tratados os sintomas e as doenças, mas o doente. O indivíduo é compreendido e visto como um todo. Então, a gente viu que a homeopatia, ela trata o indivíduo, né, o paciente, de maneira holística, ou seja, ela visualiza ele como um todo. Tanto é que a gente não tem as especialidades dentro da homeopatia. A cardiologia, a ortopedia, o pneumologista, né? A gente tem apenas o clínico homeopata, porque para a homeopatia acredita-se que a manifestação física de qualquer sintoma ela provém de uma causa mais profunda, digamos assim. Ela surgiu lá a nível mental, passou para o emocional, até que ela veio se manifestar no físico. Por isso que o processo de cura na homeopatia, os sintomas aparecem na ordem inversa do seu os sintomas desaparecem na ordem inversa do seu aparecimento, né? Então, se lá na homeopatia a gente visa tratar uma enxaqueca, por exemplo, para a homeopatia teve uma causa mental e emocional. Essas causas serão tratadas primeiro. Por último é que o sintoma da enxaqueca vai desaparecer, né? Por isso que o tratamento é um pouco mais prolongado, mas acredita-se que ela venha equilibrando a força vital a partir do nível mental, né? Considerando essa afirmativa, podemos dizer que o ser humano é um indivíduo que deve ser capaz de agir conforme seu racional e jamais seguir o seu emocional. Não, né? A homeopatia não fala nada disso. Um indivíduo mais forte e resistente graças à existência e ação dos micro-organismos que somente existem pelas condições precárias de saneamento básico. Tem muita coerência isso também. Um indivíduo que age, sente e pensa, podendo o medicamento homeopático agir em qualquer um dos três sistemas, o físico, o emocional e o mental. Justamente, a homeopatia considera que a gente tem três dimensões, a emocional, a mental e a física. A mental com a qual o ser humano pensa, a emocional com a qual ele sente e o físico a maneira pelo qual ele age. E o medicamento homeopático visa equilibrar esses três níveis dinâmicos, né? Ou seja, fazer com que essa força vital que está perturbada e que levou ao estado de doença possa ser equilibrado e restabelecer o estado de saúde, né? Então, a resposta correta é essa. Um indivíduo que modifica o meio em que vive é obrigatoriamente modificado por ele. Até que, de certa forma, isso na psicologia a gente observa, mas não é bem o que a homeopatia coloca, né? Um indivíduo com limitações que serão transpostas a partir do tratamento com medicamentos homeopáticos. Não. O indivíduo vai equilibrar o seu nível dinâmico físico, mental e emocional. Mas não é bem transpor limitações, né? A mais corrente é a letra C mesmo. Os medicamentos homeopáticos seguem 4 princípios postulados por Hahnemann. Considerando os princípios da homeopatia, analise as seguintes afirmativas. 1. Experimentação em homem saudável. É um princípio da homeopatia, né? Experimentação no homem sadio, patogenético, homeopático ou pura, é o processo de testagem ou administração de substâncias medicinais em um indivíduo para compilar os sintomas físicos, mentais e emocionais que foram desencadeados pelo uso daquela substância. Nenhuma substância na homeopatia é prescrita se ela não foi anteriormente ou previamente testada em um indivíduo sadio, né? Quando um paciente com uma doença natural manifestar sintomas semelhantes ao dos desencadeados pelo uso daquela substância em um indivíduo saudável, aí ela é prescrita para aquele tratamento, tá? O semelhante será curado pelo semelhante? Sim. Na homeopatia, cura pelos semelhantes, não é cura pelos contrários. Similia similibus curantur. A cura se dá pelos contrários? Não, isso é alopatia. Doses mínimas? Sim. Hahnemann diluiu as substâncias para Hahnemann diluiu as substâncias para diminuir aquela fase de agravação ou somação dos sintomas, né? Por isso que ele utilizava doses mínimas, altamente diluídas. Por quê? Porque a homeopatia utiliza substâncias que desencadeiam os mesmos sintomas da pessoa enferma no indivíduo sadio. Então, se eu administro essa substância, teria uma fase de agravação ou somação dos sintomas antes de restabelecer a saúde.
Por isso que há diluição, para eu diminuir ao máximo essa fase. Medicamento único. A escola homeopática unicista preconiza o uso do similimum, que é o medicamento único, né? Então, só o 3 que não é um fundamento ou um pressuposto da homeopatia, né? 1, 2, 4 e 5. Claro. Complete as lacunas da sentença a seguir. Os medicamentos diluídos e dinamizados carregam a... Então, na homeopatia, a gente utiliza medicamentos altamente diluídos e dinamizados, ou seja, passaram pelo processo de sucção ou agitação ritmada, né? Carregam a do insumo ativo. Como o medicamento a ser dispensado está altamente diluído, ele tem apenas uma memória do insumo ativo, né? Uma memória medicamentosa. Tanto é que nós não conseguimos explicar o mecanismo de medicamento homeopático por ligação a receptor, de tão diluído que está esse insumo ativo. Não há dose ponderal de substância que justifique a ligação a receptor. Por isso que o mecanismo de ação do medicamento homeopático é uma regulação biológica de natureza eletromagnética. E assegura que o estímulo seja mais forte que o estímulo da doença natural. Então, se houve uma perturbação da força ou energia vital, e ela não consegue por si só restabelecer o estado de saúde, o medicamento homeopático é um estímulo mais vigoroso para desencadear mecanismos homeostáticos endógenos, principalmente endócrino e sistema imune, para restabelecer o estado de saúde. Para a homeopatia, é o próprio organismo que é capaz de restabelecer esse estado de saúde. Só que quando essa energia vital está muito perturbada, ela precisa de um estímulo adicional, que é o medicamento, causando um aumento transitório dos sintomas, inicialmente, que é aquela fase de agravação ou somação dos sintomas, que eu diminuo pelo uso de doses mínimas, né, diluídas, e o próprio organismo atua para retornar à saúde. Então, altamente, memória medicamentosa, mais forte, aumento transitório. Letra B. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Essas primeiras questões estão tranquilo? Vai disponibilizar esse arquivo aí? Esse eu ainda não disponibilizei não, mas aí ao terminar aqui eu gravo um PDF dele com já marcadas as respostas do gabarito e posto lá, tá? Beleza. Junto com a gravação da aula. Considerando o caso da paciente Laura, 37 anos, foi ao médico homeopata por apresentar um quadro de artrite reumatoide. No transcorrer da anamnese, o médico pontua as preferências alimentares de Laura, desejo de comer chocolate e sal, alimentos gordurosos, não gosta do calor e gosta do mar. Também descobre que há 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? Antes do aparecimento dos primeiros sintomas de artrite reumatoide, Laura perdeu sua mãe. Quando a paciente fala da mãe, seus olhos ficam marejados e ela fica constrangida. Além da tristeza pela perda da mãe, Laura sente-se culpada, pois teve uma discussão com a mãe pouco tempo antes do falecimento. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. As preferências alimentares não possuem significado algum na anamnese homeopática. Para a homeopatia, não são importantes apenas as manifestações físicas. Tudo que diz respeito aos hábitos de vida do paciente é importante para a homeopatia. Então, as preferências alimentares possuem, sim, total significado da anamnese homeopática. Assim como a maneira do indivíduo dormir, como que ele se comporta mediante mudanças climáticas, tudo o que diz respeito aos hábitos de vida do indivíduo, né? A mágoa e a culpa são importantes. Oi? Então, porque fala que não possui significado. Ah, é. Então é falso, tá certo. Isso mesmo. Possuem significado, tá certo. Obrigado. A mágoa e a culpa são importantes para fechar o diagnóstico homeopático? Muito importantes, né? Porque a gente viu que para a homeopatia
basicamente as doenças, as manifestações físicas de doenças, elas têm um componente mental e emocional, tá? Igual aqui no caso, ó, muito provavelmente o quadro de artrite reumatoide na análise da homeopatia foi desencadeado por esse sentimento de culpa, né, em relação à perca da mãe por elas terem tido uma discussão há um tempo atrás. E aí o organismo procura exteriorizar esses sintomas, levando de órgãos mais nobres, né, como o sistema nervoso, para, no caso aqui, as articulações, tá? As preferências alimentares possuem significado na anamnese homeopática. Aí sim, verdadeiro. Os fatores gerais, como clima e temperatura, são apenas especulações médicas? Não. Na homeopatia, todas essas informações são importantes. Opa, não é falso. O quadro de artrite reumatoide é consequência no desequilíbrio da energia vital. Desequilíbrio esse causado pela perda do ente querido. Justamente. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra E. Hahnemann constatou que as existem, não, né? Hahnemann constatou que existem duas forças de ação sobre o organismo do indivíduo, a primária e secundária para promover a cura do paciente. Considerando os efeitos descritos por Hahnemann, analise as seguintes afirmativas. Para a homeopatia, são desencadeados dois efeitos a partir do uso de determinada droga ou substância medicinal. O efeito primário, que é decorrente da própria química da droga, resultante da ligação a receptores, por exemplo, se for o caso da alopatia, ou pela regulação biológica de natureza eletromagnética que o medicamento homeopático causa, né? E um efeito secundário ou uma resposta do organismo à modificação ocasionada por o uso da droga em relação à sua ação primária, que na alopatia a gente conhece como efeito rebote, né? Para manter a homeostase, e isso ocorre por meio do desencadeamento, principalmente, né, de neurotransmissores de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que tem ações antagônicas, né? Então, ali a gente tem acetilcolina, sistema nervoso parasimpático, e noradrenalina, sistema nervoso simpático, exercendo ações antagônicas para manter a homeostase. É assim que o organismo trabalha. Para a homeopatia, você não tem esse efeito rebote. Essa ação secundária seria a resposta terapêutica. Porque se ela é contrária ao estímulo causado pelo medicamento, e se eu uso o medicamento com os mesmos sintomas da doença, eu estou estimulando o organismo a reagir contrariamente àquilo que é o que eu quero. Então, por exemplo, se na homeopatia eu quero tratar insônia, eu utilizo um medicamento que me cause mais insônia, mais estado de vigília, porque quando o medicamento for depurado do corpo, a resposta terapêutica ou a ação secundária é produzir sonolência. Na alopatia é justamente o contrário. Se eu tenho insônia, eu vou usar um sedativo. Quando a droga é depurada do corpo, se eu utilizei um sedativo, a resposta secundária, que no caso da alopatia é o efeito rebote, é me causar mais sonolência. E eu preciso de ingerir a droga novamente para manter o efeito primário que eu tinha anteriormente. Isso é a base para o entendimento da farmacologia do tratamento na homeopatia, tá, pessoal? Se isso, assim, não ficou claro, e eu sei que é um pouco complexo, porque a gente tem que pensar completamente contrário ao que vocês estavam acostumados a estudar na farmacologia alopática, tem que pegar aquele livro do Olney, o Olney Leite Fontes, e procurar lá o capítulo de farmacologia homeopática, que é o capítulo 2 ou 3. O livro de vocês do AVA é muito bom. Entretanto, para aprofundar a respeito disso, vou até mostrar o livro aqui para vocês de novo. Tem que fazer a leitura no capítulo do livro do Olney Leite Fontes, que tem na biblioteca digital, tá? Aqui, ó. Este livro aqui, ó.
Esse primeiro. Farmácia Homeopática, Teoria e Prática do Oney Leite Fontes. Esse livro é fantástico. Apesar do livro do Ava de Você ser muito bom, grande parte das coisas do livro do Ava é tirada desse livro aqui, que é a referência para o estudo da homeopatia no Brasil, tá? Eu tenho esse livro aqui, só um minutinho que eu vou ver o capítulo. É o capítulo 3, tá? Que fala de farmacologia homeopática. Então, essa manutenção da homeostase no organismo, o efeito primário da droga e a resposta secundária é muito bem tratada, descrita, é muito interessante nesse capítulo 3, tá? Importante seria não só para avaliação, mas para o entendimento mesmo de forma mais embasada do conteúdo, tá? Então vamos lá. A força primária é aquela que atua sobre a vida, causa certa alteração no estado de saúde do homem por um período de tempo. Verdadeiro. Ação secundária é quando o organismo esforça-se para opor-se à força interna que atuou no desequilíbrio do organismo. Tudo bem, é aquela resposta secundária em relação à modificação fisiológica causada pelo efeito primário da droga, né? Mas ele não esforça para opor-se à força interna. Não é uma resposta a neurotransmissores endógenos, é mais quando há uma perturbação de uma força externa, no caso do medicamento, né? Força do organismo com o objetivo de se reequilibrar e alcançar a cura chama-se ação primária. Não, a ação primária é aquela desencadeada pelo medicamento. O esforço do organismo em reequilibrar e restabelecer o estado de saúde é a resposta secundária, né? O medicamento homeopático é considerado pelas premissas de Hahnemann uma ação primária. Sim, porque na homeopatia, como é cura pelos semelhantes, eu não considero que eu tenha o efeito rebote, tá? A ação primária poderá ser forte ou fraca com curta ou longa duração de tempo. Verdadeiro. Então, 1, 4 e 5. Letra B. Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Situação 1. Na situação problema citada no material didático, onde o senhor José, após 2 dias de estar medicado, a partir da prescrição médica de sulfur na 30CH, queixou-se de diarreia de madrugada. O farmacêutico orientou a dar continuidade no tratamento, porque trata-se de um sintoma causado pelo medicamento, um sintoma artificial, aumentando os sintomas da doença que o acometia, resposta primária, para que em um segundo momento, a resposta secundária ou efeito terapêutico, na visão da homeopatia, o organismo possa reagir e, de acordo com a teoria do vitalismo, a energia vital ser reequilibrada nos diferentes níveis dinâmicos, retomando a saúde. Para quem fez leitura do capítulos do livro na unidade 1, ele traz essa situação problema de um senhor, né, que foi medicado, né, foi prescrito pelo sulfur na 30CH, e em pacientes mais sensíveis, mesmo o medicamento estando diluído aqui na 30ª potência, né, eu tenho aquela fase de agravação ou somação dos sintomas. Então, ele passou a ter, por exemplo, diarreia de madrugada durante o início do tratamento, né? E ele queria abandonar, o farmacêutico orientou ele a dar continuidade, porque era um sintoma causado pelo medicamento, um sintoma artificial, que passava por aquela fase de agravação, somação ou aumento dos sintomas, mas que depois, em um segundo momento, isso seria um estímulo mais vigoroso para desencadear mecanismos homeostáticos endógenos, o organismo reagir, reequilibrar e estabelecer o estado de saúde, né? Então, as duas afirmações, né, ou asserções estão corretíssimas e a segunda está justificando a primeira. Henri Bernard considerou
considerou biótipos a partir da forma, função, predisposição e comportamento do indivíduo, considerando assim a existência de 4 constituições homeopáticas. Se não me engano, foi aqui na aula 2. Isso. Em termos homeopáticos, a constituição de uma pessoa é a sua configuração física, emocional, intelectual, hereditária adquirida, proposta por Henry Bernard em 1947. Então, basicamente, a gente viu que a gente tem 4 biotipos. Os indivíduos carbônicos, aqueles de baixa estatura, com tendência à obesidade, tendem a ter um comportamento do tipo o mínimo esforço, são bastante preguiçosos, né? Sulfúrico tem o estereótipo físico mais harmonioso, emocionalmente são indivíduos mais alegres, mais otimistas, né? Fosfóricos são aqueles longilíneos de humor muito instável. Fluórico de estatura média a baixa, são desajeitados, engraçados, por vezes ranzinzos, né? Então, aqui a gente tem que fazer a associação. Olha lá, indivíduos longilíneos, criativos e instáveis. Os longilíneos são os indivíduos fosfóricos, né? Então, fosfórico aqui 2A. Aqui na frente. 2. Indivíduos com estatura abaixo da média e com sobrepeso, de temperamento estável. Aqui, os indivíduos carbônicos. De baixa estatura com tendência à obesidade, né? Olha lá, sobrepeso. Então, carbônico. 1. Indivíduos de estatura média a baixa, normalmente atrapalhados e inconstantes, muitas vezes considerados grosseiros. Ranzinzas, os fluóricos. 4. Indivíduos de estatura e peso mediano, emocionalmente satisfeitos e de bem com a vida. São os indivíduos sulfúricos. Então, sulfúrico é a letra O, número 3. Então, 2A, 1B, 4C. 2A, 1B, 4C, 3D. Então, é essa aqui. 1B, 2A, 3D, 4C. Certo. Ao observar o medicamento industrializado Corizalia, apresentado na imagem, e considerar a composição descrita na sua bula, marque a alternativa que melhor classifica o medicamento apresentado. Bom, pessoal, isso aqui fala das escolas homeopáticas, né? Então, a gente tem a escola homeopática unicista, que é a homeopatia mesmo, ipsiliteris de Hahnemann, com o uso do medicamento único ou simílimo. A gente tem a escola pluralista ou alternista, que é quando são prescritos 2 ou mais medicamentos, então não busca o medicamento único, o simílimo, para serem utilizados em horários alternados. Por isso, alternismo ou pluralismo. Quando eu tenho 2 ou mais medicamentos para serem utilizados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, é a escola complexista. A escola complexista, ela não leva em consideração uma prescrição individualizada. Geralmente, é utilizado esse complexo de diferentes medicamentos para tratar sintomas em geral na população. Por exemplo, para tratar uma doença que está epidêmica, né? Por exemplo, na população, igual dengue, zika vírus, poderia desenvolver um complexo de medicamentos que melhorasse a energia vital, no caso de sintomas da COVID, por exemplo, aí é um medicamento complexista, tá? Então, marque a alternativa que melhor classifica o medicamento apresentado. Aqui, claramente, a gente observa que há uma combinação de diferentes medicamentos homeopáticos. Um complexo de medicamentos homeopáticos, né? Num único comprimido, então vão ser administrados simultaneamente, caracteristicamente o da escola complexista. Então, medicamento da escola homeopática pluralista? Não. Medicamento da escola homeopática complexista? Sim. Os medicamentos homeopáticos devem ser individualizados, logo, medicamentos homeopáticos não podem ser industrializados. Podem ser, sim,
Quando se usa o simílimo, ele é individualizado, mas ele pode ser prescrito assim, nessas diluições, nessas dinamizações, ser produzido industrialmente e ainda assim ser um medicamento homeopático. Medicamento da escola homeopática unicista? Não. Unicista era, por exemplo, se tiver só assim, Allium cepa 3CH e o resto fosse recipiente. Sabadila 3CH, o resto seria recipiente. Não pode ter dois, tem que ser um. Não se trata de um medicamento homeopático. Se trata sim, porque tem as diluições e baseado na farmacotécnica homeopática, né? Então, é a letra B. As consultas homeopáticas são baseadas na prática clínica e é influenciada pelas escolas homeopáticas, quanto às prescrições médicas que direcionarão o tratamento homeopático e o raciocínio clínico, patogenético, etiológico, anatomopatológico e biotipológico. Considerando o contexto, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. As escolas homeopáticas unicista, pluralista e complexista, é possível afirmar que a única que segue os princípios da homeopatia é a complexista. De maneira alguma. A unicista e a pluralista também, e principalmente a unicista, né? Complexista é a que menos seguiria os princípios da homeopatia, porque ela não trata o indivíduo em específico, ela vem tratar sintomas da população, então a 1 está errada. Somente a escola complexista compreende e observa o indivíduo no nível dinâmico físico preponderantemente. Além disso, está preparada para atender a população como um todo em casos de epidemias, como ocorre com a dengue e o zika vírus. Exatamente, a complexista, por usar essa mistura de substâncias, ela não trata o indivíduo em específico, levando em consideração os sintomas mentais e emocionais, que isso é muito particular de cada indivíduo. Estou preocupado só com a manifestação dos sintomas físicos, que isso pode ser generalizado quando uma doença está presente na população, né? E quando eu tenho essa mistura de substâncias por meio de um complexo, eu tenho um medicamento homeopático da escola complexista que trata, né? Atende a população em casos de epidemias. Igual disso, poderia desenvolver um medicamento que tratasse, né? Visasse basicamente, preponderantemente, os sintomas físicos do coronavírus, por exemplo. Aí seria um medicamento homeopático complexista. Então, a asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Os medicamentos homeopáticos não são descritos pela concentração de ativos, mas sim por sua potência, ou seja, pela força que atuará nos organismos. Então, pessoal, o que essa figura está mostrando? Que quanto mais diluído for o medicamento homeopático, quanto maior for a diluição dele, menos concentrado ele é e mais potente ele será. Então, nós temos que pensar na homeopatia não da forma como nós analisamos medicamentos alopáticos. Então, o medicamento alopático, ele vai ser mais potente quanto maior for a concentração do insumo ativo, do princípio ativo, do fármaco, da base medicamentosa. Na homeopatia é justamente o contrário, que é o que essa figura está mostrando. Quanto mais diluído for o medicamento, quanto maior for a potência dele, né, lá na duzentésima, 200 CH, 300 CH, quanto mais diluído, maior é a força dele. E quanto mais diluído ele tiver, menos concentrado ele está. Porque quanto mais concentrado ele tiver na homeopatia, menos potente, menor é a força daquele medicamento, tá? Quanto mais concentrado o medicamento homeopático, ou seja, quanto menos diluído, quanto menor for a potência dele, mais potente ele será. É o contrário. Quanto mais concentrado o medicamento homeopático, menos potente ele será. Na homeopatia, a força do medicamento, a sua potência, é baseada na sua diluição. Ele tem que estar altamente diluído, tá? Na verdade, os medicamentos mais diluídos atingem sintomas mentais e emocionais, e os mais concentrados, menos potentes, apenas sintomas físicos, tá? Então, isso aqui é falso. Para ficar certo, teria que estar assim, quanto mais concentrado o medicamento homeopático, menos potente ele será, ou assim, quanto menos concentrado o medicamento homeopático, mais potente ele será. Aí estaria verdadeiro.
A diluição de um medicamento homeopático tem o objetivo de minimizar as agravações das doenças. Verdadeiro. Diminuir aquela fase de somação ou agravação dos sintomas. Por isso que Hahnemann diluiu. Em um medicamento de baixa potência, serão notados efeitos patogenéticos decorrentes da concentração maior de insumo ativo. Exatamente. Na homeopatia, quanto menos potente for o medicamento, mais concentrado ele vai estar. Em um medicamento de alta potência, seriam notados efeitos patogenéticos decorrentes da menor concentração de insumo ativo, tá? Então, potência e diluição na homeopatia é diretamente proporcional. Quanto mais diluído, mais potente. Quanto menos diluído, menos potente. Em medicamentos de baixa potência, a menor quantidade de princípio ativo. Contrário. Na homeopatia, quanto menos potente, significa que mais concentrado ele está, ou seja, menos diluído ele está. Então, em medicamentos de baixa potência, a maior quantidade de princípio ativo. Em medicamentos de alta potência, a menor quantidade de princípio ativo, porque alta potência é quando ele vai estar altamente diluído, tá? Quanto mais diluído o medicamento homeopático, mais potente ele será. Verdadeiro. Na homeopatia é assim. Quanto mais concentrado o medicamento homeopático, menos potente ele será, tá? Então, verdadeiro, ou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. As tinturas são soluções de alcoolatura variada extraída de droga vegetal ou animal através de percolação ou maceração. Na homeopatia, são chamadas de tintura-mãe, são a forma básica dos insumos ativos que não sofreram nenhum processo de dinamização. Por outro lado, a forma derivada é a que passou pelo processo de dinamização, diluída seguida de sucção. Nós não temos fragmentos, partes do animal ou da planta lá no medicamento homeopático. A gente dilui e produz, né, o medicamento homeopático a partir da tintura-mãe, daquela droga vegetal ou animal, por processo de maceração ou percolação. No caso dos vegetais, você deixa ele mergulhado em água e álcool, filtra, esse filtrado é a sua solução extrativa, tintura-mãe, e no caso de animais, você deixa numa mistura de água e glicerina, tá? Depois filtra, essa solução extrativa é a tintura animal. A partir disso, você começa as diluições. Se essas diluições não chegarem até a prescrição, né? Se não for até a potência da prescrição, se eu fizer algumas diluições ali para estocar essa diluição, para quando vier uma prescrição eu já ter iniciado ela. Então, por exemplo, eu posso, a partir da tintura-mãe de beladona. Aí, a partir de beladona, eu vou e faço as diluições até a 5CH, por exemplo. Porque se prescrever na 6, na 7, na 10CH, eu já tenho até a 5 pronto. Eu não vou fazer 10 diluições, se for prescrito na 10CH. Se eu já tenho 5 feitas, eu faço só mais 5, tá? Isso é o que a gente chama de matriz. As matrizes, né? Elas ficam estocadas em álcool 77, tá? São bastante empregadas na manipulação homeopática, porque se trata da forma farmacêutica derivada porque ela não é o ponto de partida, ela não é a tintura-mãe, ela já passou por diluição e sucção, né, dinamização, empregada como ponto de partida na preparação do medicamento homeopático. Então, certinho, e a 2 justifica a 1. Os medicamentos policrestos, que são os medicamentos capazes de abranger a totalidade dos sintomas, logo são um simílimo, podem ser originados, assim como os demais medicamentos homeopáticos, de todos os reinos, vegetal, animal, fungo, protícia, mineral, entre outras inúmeras possibilidades. Avaliando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Para a montagem do acervo de uma farmácia homeopática, deverá conter, no estoque mínimo, os insumos ativos dos medicamentos policrestos, que são os mais prescritos na prática clínica, inclusive pela escola homeopática unicista, mas é claro que dependerá muito mais dos prescritores e o seu raciocínio clínico,
mas essa relação de ativos servirá para direcionar a instalação do estoque mínimo de sua farmácia. Certinho, porque os medicamentos policressos são os de mais alta prescrição, os de maior saída. Os semipolicressos, eles não têm uma demanda tão alta como policressos, mas ainda assim são relativamente prescritos. E os medicamentos menores são aqueles menos prescritos. Para organizar, né, o acervo mínimo, o estoque mínimo de medicamentos numa farmácia homeopática, você tem que ter os insumos ativos dos medicamentos policressos, no mínimo, né? As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. No transcorrer dos experimentos realizados por Hahnemann, o qual fornecia o medicamento homeopático a seus pacientes, observou que pacientes que moravam mais longe obtinham a cura mais efetivamente que os que moravam mais perto de seu consultório. Este modo preconizou a agitação do medicamento, não apenas como meio de homogeneização. Sob os termos dinamização, sucção e trituração, analise as sentenças. A numeração do medicamento homeopático indica quantas vezes o insumo foi dinamizado. Sim, por exemplo, se passasse, ó, calcária carbônica na 12CH. Então, esse número indica quantas vezes o insumo ativo foi dinamizado, ou seja, quantas vezes ele foi diluído e succionado ou agitado ritmadamente. Isso é o medicamento dinamizado, ele é diluído e succionado, né? Então, tá certo. A potencialização do medicamento homeopático é realizada pela agitação ritmada. Sim, a diluição diminui a fase de agravação ou somação dos sintomas e a potencialização é realizada pela agitação ritmada, né? Então, essa aqui também é verdade. A sucção será realizada para medicamentos solúveis, a agitação ritmada, contra um anteparo semirrígido, geralmente uma almofadia de densidade 23 encapada com couro sintético. Enquanto a trituração é usada para o preparo de medicamentos insolúveis e na escala 50 milesimal. Na terceira aula prática, a gente vai preparar um medicamento homeopático a partir de uma droga mineral insolúvel. E aí vocês vão ver que esse medicamento, por não ter solubilidade em algum solvente, eu tenho que partir triturando com insumo inerte, que é a lactose, em grau e pistilo, tá? E na escala 50 milesimal também tem que ter trituração. Esse é conteúdo lá da unidade 3, da segunda VA. Verdadeiro. A dinamização, ou seja, a diluição com a sucção, tem o objetivo de despertar a energia vital do medicamento. Verdadeiro. A dinamização é o ato de diluir, seguido de sucção ou trituração. Verdadeiro. Então, todas são verdadeiras, né? Para a manipulação dos medicamentos homeopáticos, dois processos sequenciais ocorrem: a diluição do insumo ativo, seguido pela agitação ritmada e ou trituração. Sobre esses processos, analise as sentenças a seguir. A soma dos dois processos é denominada dinamização. Acabamos de ver isso aqui. A dinamização é o ato de diluir, seguido de sucção ou trituração. Verdadeiro. A diluição tem por objetivo amenizar os efeitos adversos dos medicamentos homeopáticos. A gente não considera que existam efeitos colaterais indesejados adversos de medicamento homeopático. Ela tem por objetivo amenizar ou diminuir a fase de agravação ou somação dos sintomas. Os sintomas desencadeados pelo medicamento homeopático não é considerado efeito adverso. São estímulos desencadeados pelo uso de uma substância que desencadeia os mesmos sintomas da doença que eu quero tratar. Então, não é efeito adverso, é somação ou agravação dos sintomas. A agitação ritmada e ou trituração tem por objetivo a potencialização do medicamento homeopático, verdadeiro, e a diluição diminuir a fase de agravação ou somação dos sintomas. O processo de dinamização homeopática assegura que o estímulo seja maior que o estímulo da doença, natural, verdadeiro.
A agitação ritmada não deve ser confundida com a sucção. A agitação ritmada é a sucção. Então, isso aqui tá falso. Então, 1, 3 e 4. Letra C. No princípio, Hahnemann aplicava altas doses dos medicamentos para tratar seus pacientes. Porém, visualizou muitos efeitos colaterais. Desenvolveu, assim, um procedimento para proteger o paciente e evitar intoxicações. Hahnemann concluiu também que, se os processos de saúde, doença e cura são dinâmicos, o medicamento também deveria ser. Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Hahnemann percebeu que a diluição diminuía a agravação e a agitação ritmada potencializava a atuação no indivíduo, porque a dinamização é o processo de diluição seguido de agitação ritmada, denominada sucção. As duas afirmações estão verdadeiras, mas assim, vocês viram que não tem muita coerência, né? Como se a 2 estivesse justificando a 1. São afirmações verdadeiras, todas duas. Mas, Hahnemann percebeu que a diluição diminuía a agravação e a agitação ritmada potencializava a atuação no indivíduo, porque a dinamização é o processo. Não, essa 2 está dando um conceito de dinamização, não está explicando, né, o porquê da 1. Então, a proposição 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. Quando se pretende trabalhar em uma farmácia homeopática, é necessário que alguns conceitos estejam bem claros em nossa mente para que a produção seja feita dentro dos preceitos de boas práticas de manipulação homeopática. A Farmacopeia Brasileira, terceira edição, traz essas definições de grande importância para o melhor entendimento e produção do medicamento homeopático. Assinale a alternativa correta quanto às definições encontradas na Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, 2011. Letra A. Escala centesimal, ela é preparada na proporção 1:100, uma parte do insumo ativo em 99 partes do insumo inerte. O 100 significa que perfaz um total de 100 partes. Uma do ativo com 99 do inerte, o total é 100. Então, é justamente isso. Escala decimal, preparada na proporção 1:10, uma parte do insumo ativo em 9 do insumo inerte, para fazer um total de 10 partes. Escala 50 milesimal, proporção de 1:50.000, uma parte do insumo ativo em 49.999 partes do insumo inerte, fazendo um total de 50.000 partes, tá? Sucção, processo manual ou automatizado destinado somente à homogeneização do insumo ativo dissolvido em insumo inerte. Sucção é golpear o fundo do frasco contra um anteparo semirrígido de maneira ritmada ou utilizando os máquinas succionadores ou braçadeiras mecânicas. Então, é manual ou automatizado, certo? Mas ele não é destinado à homogeneização do insumo ativo. Não é só para isso. É para potencialização do insumo ativo. A gente viu isso aqui, ó. A agitação ritmada ou trituração tem por objetivo a potencialização do medicamento homeopático, não só homogeneizar. Por isso que está errado. Matriz é o mesmo que tintura. É o ponto de partida para a preparação de medicamentos homeopáticos ou formas farmacêuticas derivadas. Não. A matriz é uma forma farmacêutica derivada de estoque. As matrizes são formas farmacêuticas derivadas estocadas, lembra? Você estoca na 5-CH, por exemplo, para quando precisar dar 10, você só precisa fazer mais 5 diluições. A tintura mãe, ela não passou por nenhuma diluição ainda. Então, não é a mesma coisa. Potência indica a quantidade de vezes que o medicamento foi diluído. Não só diluído, né? Ele foi succionado também. Então, teria que estar aqui dinamizado. Que a dinamização é a diluição seguida da agitação ritmada. Então, a potência, por exemplo, o medicamento a 30-CH, não significa que ele foi diluído a 30 vezes. Não só isso, ele também foi succionado, né? 30.000 vezes, né? Porque em cada diluição são 100 sucções, então 30 vezes 100, 30.000. Então, se aqui viesse assim, ó, indica a quantidade de vezes que o medicamento foi dinamizado, aí estaria certo. Dinamização. Processo de sucção e ou trituração sucessivas do insumo ativo em insumo inerte adequado. Isso é
agitação ritmada. A dinamização é o processo de sucção seguido da diluição. Então, é a letra A mesmo a certa. Você já percebeu que para a produção é necessário o cumprimento de algumas etapas? Partindo do conceito de dinamização, onde teremos as substâncias e os processos seguintes, escolha uma. Qual a ordem em que seria realizado aqui a partir dos processos para obtenção do medicamento homeopático? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter a droga. Aqui no caso, vegetal animal. Aí, a partir da droga, eu produzo a tintura-mãe. Depois que eu tenho a tintura-mãe, eu faço a primeira diluição e succiono. Aí eu vou ter a 1CH, 1DH. Depois eu diluo e succiono de novo. 2CH, 2DH. E aí, ao final, eu tenho um medicamento homeopático derivado. Então, vai ser droga vegetal, tintura-mãe. Aí, a partir da tintura-mãe, eu diluo, eu succiono. Aí, eu tenho um medicamento homeopático. Então, vai ficar 4, 3, 5, 1, 2. A alopatia é a cura pelos contrários, ou seja, quando o paciente sente-se sonolento, cansado e indisposto, o mesmo será medicado com algum medicamento com efeito estimulante, que melhorará os sintomas, porém, com a suspensão da ação estimulante, haverá um efeito depressor e consequente piora dos sintomas, que é o que a homeopatia fala, que é o efeito rebote na alopatia, que é uma crítica da homeopatia na alopatia por causa disso. Porque aí eu vou precisar do uso de uma droga estimulante novamente para ter o mesmo efeito primário. No caso da homeopatia, esse paciente seria tratado com um medicamento que causasse um efeito depressor no indivíduo que está sonolento, cansado e indisposto. Porque a hora que o medicamento fosse depurado do corpo, seria a própria energia vital, a próxima resposta terapêutica ou reação secundária do organismo que geraria um estímulo, um efeito estimulante. Tá? Na homeopatia, quando o paciente tem os mesmos sintomas, ou seja, ele está sonolento, cansado e indisposto, teremos as seguintes situações. Assinale a opção que corresponde à ordem correta dos eventos que levam à cura pela terapêutica homeopática. Então, se o paciente está sonolento, cansado e indisposto, eu vou administrar um medicamento com efeito depressor. Aí, ao administrar esse medicamento, o paciente vai ficar mais cansado, indisposto e sonolento ainda. Com a depuração da droga ou suspensão dela do organismo, o organismo reage por meio da reação secundária, ou efeito terapêutico, produzindo um efeito estimulante, e eu tenho uma melhora geral dos sintomas. Primeiramente, eu tive uma piora, mas depois há uma melhora. Então, é 4, 5, 1, 2, 3. A água tem grande importância para as farmácias de manipulação, sejam elas homeopáticas ou alopáticas. Para tanto, o RDC número 67 de 2007 classifica em água para injetáveis, água purificada e água potável. Considerando o texto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. A água utilizada na manipulação de medicamentos homeopáticos deverá ser com alto teor de pureza, assim sendo classificada como água para injetáveis, necessitando ser avaliada a cada 30 dias por laboratório terceirizado. A água por homeopatia não precisa ser a água para injetáveis, é a água purificada, obtida por destilação, por deonização ou por troca iônica, tá? Mas não precisa ser água para injetáveis, não. A água é uma das matérias-primas mais utilizadas na manipulação de medicamentos homeopáticos, pois a partir dela será obtidas diferentes alcoolaturas, seja para a produção de dinamizações homeopáticas, impregnação de formas farmacêuticas sólidas e confecção de medicamentos líquidos para dispensação. Então, a água é utilizada para eu obter álcool em diferentes concentrações, álcool a 70, a 77, a 20, a 30. Então, né, se álcool está 20%, em 100 ml, 20 ml é de álcool, os outros 80 ml é de água. Para a produção de dinamizações homeopáticas, então, para diluição, né, nos diferentes tipos de álcool, eu tenho água ali, é uma mistura hidroalcoólica, nunca é álcool a 100% absoluto. Para impregnar nas formas farmacêuticas sólidas, então, por exemplo, para impregnar a potência líquida, né, em glóbulo, por exemplo, é álcool a 96. Então, tem um pouquinho de água ali.
E confecção de medicamentos líquidos. Por exemplo, ele é dispensado se for líquido em álcool a 30%, né? Então, os outros 70% é de água. Então, a 1 está errada e a 2 está correta. Para a produção de medicamentos homeopáticos, são utilizados insumos inertes tanto comuns às farmácias de manipulação quanto exclusivos da farmácia homeopática. Considerando os principais insumos inertes utilizados em homeopatia, analise as seguintes sentenças. Água purificada, álcool e glicerina, sozinhos ou associados em diferentes proporções, são utilizados na homeopatia para a produção de medicamentos homeopáticos, sejam matrizes ou medicamentos derivados na forma farmacêutica líquida. Verdadeiro. A lactose é a base da produção de comprimidos, tablets, entre outros produtos. Sim. E a sacarose para a produção dos glóbulos e microglóbulos, tá? Para a produção de formas farmacêuticas de uso externo, são usadas as bases galênicas, tais como pomadas, géis e cremes como insumos inertes. Formas farmacêuticas homeopáticas de uso externo, utilizam-se as mesmas bases galênicas da alopatia, de pomada, de lanolina e vaselina, por exemplo, pomada hidrofílica, gel de carbopol, emulsões, óleo em água, água em óleo, que são os cremes. Do mesmo jeito, tá? A única diferença é que a pomada, o gel e o creme na homeopatia não pode ter agentes corretivos da cor e do aroma. Não pode ter corante e essência em pomada, gel e creme homeopático, tá? Para a produção de comprimidos, tablets e pós ou papéis é utilizada a lactose, sim. E a sacarose é a base da produção de glóbulos e microglóbulos, verdadeiro. Então, todas estão corretas, né? Você acabou de ser contratado por uma farmácia de manipulação homeopática. Ao ler o manual de boas práticas de manipulação, se deparou com um fluxograma que compreende desde o recebimento da receita pela recepção, com registro no sistema, até a dispensação do medicamento acabado. Observe os blocos, cada qual correspondente a uma etapa, na que a receita deverá passar até que chegue à dispensação. Então, ó, a receita chega até a recepção da farmácia, é feito o registro no sistema, gerando a ordem de manipulação. Aí, depois disso, o que vai acontecer? Rotulagem? Não, rotulagem é quando o medicamento já está manipulado, né? Conferência do rótulo? Isso é depois que o rótulo está feito. Conferência da receita pelo farmacêutico. Aí sim. Então, aqui o primeiro seria o número 3, né? Aí, depois disso, que conferiu a receita, não tem incompatibilidades, não tem rasuras, está tudo ok, eu vou separar as matrizes que eu tenho. Lembra? A forma farmacêutica estocada, às vezes eu tenho lá na 5CH, foi prescrita na 15, eu não preciso fazer 15 diluições, eu só faço mais 10. Então, conferência da receita, que é 3. 2, separação das matrizes. Aí eu vou e manipulo o medicamento, né? Eu tenho a matriz até a 5CH, foi prescrito na 15, eu faço mais 10 diluições. Manipulei o medicamento. Aí eu vou rotular ele, por último eu vou conferir o rótulo, e depois o medicamento é dispensado. Então vai ficar 3, 2, 1, 5, 4. Letra B. É isso mesmo, né? 3, 2, 1. Depois vem 5, rotulagem. 4, conferência do rótulo. E depois dispensa o medicamento. É isso mesmo. Você é o farmacêutico responsável técnico e recebeu a prescrição abaixo. A partir da prescrição recebida, assinala a alternativa correta. Então, olha lá. Samuel Hahnemann, homeopata, registro no Conselho Regional de Medicina, endereço da clínica, nome do paciente, endereço do paciente, os dados do paciente. RX, aquele símbolo, né, de receba a prescrição para o uso interno, descritos os medicamentos, o conteúdo em ml de cada medicamento, a forma de uso, né?
carimbo com assinatura. Beleza. A substância homeopática não está descrita pela denominação comum brasileira ou denominação comum internacional. Concentração, dosagem, forma farmacêutica, quantidades e respectivas unidades estão em códigos. Não, está colocado aqui claramente. 30 CH, 30 ml. Isso está errado. A prescrição encontra-se ilegibilidade com rasuras e emendas. O modo de usar ou posologia, bem como a duração do tratamento, estão bem explicitados. Ilegibilidade com rasura, se a prescrição está até digitada, né? Não é isso. Identificação do profissional prescritor, número de registro no conselho, no respectivo conselho profissional, endereço do seu consultório ou da instituição a que pertence não estão legíveis. Estão totalmente legíveis. Essa prescrição poderá ser aviada, pois contém todos os requisitos contemplados na RDC 67/2007. O paciente está identificado, porém seus dados de endereço encontram-se incompletos. É a letra D. Está tudo ok, de acordo com a RDC. Considerando os anexos da RDC no 67, de 8 de outubro de 2007, anexo 1, boas práticas de manipulação em farmácias. 2, boas práticas de manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. O que é isso? Janela terapêutica estreita, aquela substância em que a dose terapêutica é próxima da dose tóxica. Boas práticas de manipulação de antibiótico, hormônios, citostático e substâncias sujeitas a controle especial. Anexo 4, boas práticas de manipulação de produtos estéreis. 5, boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas. 6, boas práticas para a preparação de dose unitária e unitarização de doses de medicamento em serviços de saúde. 7, roteiro de inspeção para a farmácia. E 8, padrão mínimo para informações ao paciente, usuários de fármacos de baixo índice terapêutico. Considerando os anexos, analise as seguintes sentenças. As farmácias com manipulação exclusivamente homeopáticas, elas não manipulam formulações alopáticas, tá? Precisam seguir apenas as normativas do anexo 5. O anexo 5, boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas. Sim, tudo bem. Mas apenas o anexo 5 e as boas práticas de manipulação em farmácias. Só o 5 não. Tinha que ter pelo menos o 1 e o 5. Por mais que ela só manipule formulações exclusivamente homeopáticas, tá? Então, essa aqui é a falsa. As farmácias que produzem medicamentos exclusivamente homeopáticos precisam seguir minimamente as normativas dos anexos 1 e 5. Aí sim, foi o que eu acabei de falar. As boas práticas de manipulação em farmácia e as boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas. Então, essa aqui está verdadeira. Considerando as diferentes origens dos medicamentos homeopáticos, as farmácias com produção de medicamentos homeopáticos deverão seguir as normativas do anexo 1, certo. 2, manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. 3, manipulação de 2 e 3, farmácia com manipulação homeopática não precisa seguir. A gente tem medicamentos altamente diluídos, não trabalha com baixo índice terapêutico. Não vai manipular antibiótico, hormônio citostático, não. 2 e 3 não precisa não. 4, boas práticas de manipulação de produto estéreo, também não. O 5, sim. Então, só precisaria do 1 e do 5. Os anexos 2, 3 e 4 para medicamento homeopático precisa não. Então, essa é falsa. Todas as farmácias com manipulação deverão seguir o roteiro de inspeção em farmácia, que é o anexo 7. Exatamente. A fiscalização sanitária vai usar esse roteiro de inspeção para a farmácia. Distribuição dos laboratórios, a questão do controle de qualidade de matéria-prima, que então tem que ter o setor de controle de qualidade, gerar a ordem de manipulação que permita a rastreabilidade da formulação, tudo isso está nesse roteiro. Então, essa aqui é verdadeira. Como na farmácia homeopática produz medicamentos em doses únicas, é necessário seguir as determinações dos anexos 1, 5, 6 e 7. 1, sim. 5 também. O 6, não. Boas práticas para preparação de dose unitária e unitarização de dose de medicamento em serviço de saúde. Se é mais para manipulação em unidades básicas de saúde, tá?
trabalha com saúde pública. E o 7, usuários de fármacos de baixo índice terapêutico. Medicamento homeopático já trabalha com insumo ativo altamente diluído, não tem baixo índice terapêutico. Então, essa aqui está falsa. Então, só é correta a 1, a 2 e a 4. Somente as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Considerando algumas normativas de âmbito nacional na área da saúde que direcionam as práticas homeopáticas, correlacione as leis na coluna da esquerda e as expressões na coluna da direita nas seguintes colunas. Lei número 8080, 8080, de 19 de setembro de 1990. Essa lei aqui, pessoal, é a lei que institui o SUS, né? Peraí. Isso aqui institui o SUS. A portaria número 971 de 2006, na verdade, 3 de maio de 2006, ela institui a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A RDC número 67, de 8 de outubro de 2007, é a RDC de boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. É ela que tem esses anexos aqui, ó. Olha lá, RDC 767. As boas práticas de manipulação em farmácia vou pôr aqui, boas práticas de manipulação. A portaria número 849 de 2017 é o seguinte: em 2006 foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que inseriu no SUS medicina tradicional chinesa, representada pela acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, homeopatia e o termalismo ou crenoterapia, que é o uso de águas termais no tratamento de enfermidades. Essas 4 vertentes. Em 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares inseriu no SUS a acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, crenoterapia ou termalismo, plantas medicinais e fitoterapia e homeopatia, certo? Aí em 2017, ou seja, 11 anos depois, ela inseriu arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, tá? Eu vou pôr aqui outras práticas da medicina complementar alternativa no SUS. E a farmacopeia homeopática brasileira, beleza. Então, olha lá. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, proporcionar em igualdade e equidade o acesso a serviços de atendimento em saúde. Isso é a lei do SUS, né? Isso aqui é um. As novas práticas integrativas complementares incorporadas ao SUS, é o que a gente acabou de ver aqui, essa portaria aqui, número 849 de 2017. Boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas e alopáticas também, mas inclui homeopáticas, né? É a 3 lá, que é a RDC 67. As práticas integrativas e complementares estão inseridas em um sistema público e universal de saúde fortemente estabelecidas na atenção básica de forma integrada ao sistema. É a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que em 2006 só incorporou a acupuntura, a homeopatia, fitoterapia e a crenoterapia. O documento aplica-se às farmácias e aos laboratórios farmacêuticos industriais que preparam insumos homeopáticos e medicamentos homeopáticos. Aí a farmacopeia homeopática brasileira. Então, ficou 1, 1, 2, 4, 3, 3,
2433 42 42 e 55. Exatamente, a letra D. 2433 2433 42. Isso, tá certo, tá? E aí, minha gente, esses exercícios estão difíceis? Sim ou não? Marcelo. Não? Não, você está explicando, tá bem tranquilo. A prova vai ser desse jeito, tá? Para que uma farmácia homeopática possa funcionar, deverá acatar algumas condições gerais descritas na RDC número 67, de 8 de outubro de 2007. Considerando essas condições, analise as seguintes afirmativas. Então, gente, ó, essa RDC, os processos de instalação na farmácia homeopática, né? Tudo, além da farmacopéia homeopática brasileira da terceira edição, as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, tanto alopática como homeopática, é essa RDC aqui. Na verdade, fala muito dela, mas ela teve uma atualização, que foi a RDC número 87 de 2008, um ano depois, que é essa aqui, ó, que eu postei ela para vocês já. Então, da 2007, da 67 para 87, houve algumas alterações. E esse documento aqui é muito interessante, porque ele sublinha o que foi alterado da 67 para 87, e o que está marcado de amarelo é o que foi retirado da 67 e atualizado na 87, tá? Mas tá vendo que a maioria do texto é igual. Aqui já, ó. Então, na 67 estava prescrição de medicamentos. Aí, na 87 ficou prescrição de preparações manipuladas. Na 67 falava medicamentos. Na 87 já foi preparação magistral, tá vendo? São esses termozinhos que mudou. Por isso que fala muito ainda só na 67. Então, para quem quer atuar na farmácia de manipulação, quem quer montar uma farmácia de manipulação, essa aqui é a RDC, que é utilizada como referência, né? Que vai ser aí material de cabeceira. Ó, de acordo com a RDC 67, deve possuir uma farmácia homeopática autorização de funcionamento nos órgãos de vigilância sanitária competentes e da Anvisa, incluindo autorização de funcionamento de empresa e autorização especial. Bom, para se ter uma farmácia homeopática, eu preciso ter o documento, o alvará de licença sanitária emitido pela Vigilância Sanitária e Anvisa, né? Mas eu não tenho que ter autorização especial, não. Então, isso é falso. Autorização de funcionamento de empresa, sim. Autorização especial, não. Deve ter infraestrutura física, equipamentos e procedimentos adequados para a realização das atividades. Deste modo, a manipulação homeopática não tem a necessidade de ser segregada da manipulação alopática, dividida apenas por formas farmacêuticas, sólidas, semissólidas e líquidas. Falso. Eu não posso manipular glóbulo, comprimido, homeopático no setor de sólidos da farmácia de manipulação, aonde eu manipulo os alopáticos, cápsula, por exemplo. Eu não posso manipular formas farmacêuticas semissólidas e líquidas, pomada, gel e creme homeopático, aonde eu vou manipular uma pomada, um gel e um creme alopático. Primeiro que eu falei para vocês, na alopatia, pomada, gel, creme pode ter agente corretivo da cor e do aroma. Então, no laboratório semissólido da alopatia, eu vou poder ter corante, eu vou poder ter essências.
Não pode ter isso na homeopatia. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura física, equipamentos e procedimentos adequados para a realização das atividades. A manipulação homeopática tem total necessidade de ser segregada da manipulação alopática. Eu tenho que ter um laboratório específico para a homeopatia. Se for feita uma fiscalização da vigilância sanitária, verificar que você lá no registro tem dispensação de medicamento homeopático, mas não tem um laboratório segregado para isso, é autuado. Há necessidade da presença do farmacêutico durante todo o período de funcionamento? Com toda certeza. Isso independente de ser drogaria, farmácia de manipulação alopática ou homeopática. Todo o processo de manipulação deve ser registrado com seus respectivos controles e deve permitir a rastreabilidade e deve garantir a qualidade e estabilidade do produto durante toda a sua validade. Com certeza. Antes do início da manipulação, o farmacêutico ou técnico por ele treinado deverá analisar as prescrições antes do início da manipulação. Analisar as prescrições, ver se há alguma incompatibilidade, alguma rasura, entrar em contato com o prescritor caso seja necessário, se houver alguma dúvida, tá? Mas isso não é técnico que pode fazer, não. É só o farmacêutico. Então, 3 e 4 só estão corretas. A regulamentação da farmácia homeopática passou por diferentes modificações e atualizações. Considerando as normativas que atualmente regulamentam as farmácias homeopáticas, analise as informativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. A Anvisa é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde que tem como princípios basilares promover e proteger a saúde da população e intervir nos serviços e produtos ligados à saúde. Verdadeiro. A homeopatia chegou ao Brasil em 1840, 3 anos antes da morte de Hahnemann. Sim, por um médico francês, Benoît Jules Mouret. Certinho. Porém, a homeopatia só foi reconhecida como especialidade médica em 1980. Aqui no Brasil foi. Só tem 40 anos que a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica. Como ela reconhece o cardiologista, como ela reconhece o anestesista, como ela reconhece o pneumologista, tá? Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, número 6... Não. Foi pelo Conselho Federal de Medicina, resolução número 1000 de 1980. Isso aí tá errado. Como especialidade farmacêutica, não agora como médica. A homeopatia foi reconhecida pela resolução do Conselho Federal de Farmácia, número 232 de 92. Foi a 100 de 2014, não, isso aí tá errado. Na verdade, foi essa aqui, ó. A 232 de 92. As atribuições do farmacêutico no âmbito da homeopatia foi regulamentada pelo Conselho Federal pela resolução número 232 de 92. Não, é a número 601. Na verdade, essa aqui, ó, tá tudo trocado. 601 de 2014. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde, em 2006, foi criada com o objetivo de discutir as diretrizes gerais da homeopatia e outras práticas complementares. Sim, fitoterapia, crenoterapia e acupuntura. Então, essa aqui é a verdadeira. E foi em 2006. Foi a portaria número 971, de 3 de maio de 2006, que instituiu a Prática Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Que nós vimos aqui, ó. Essa aqui, ó. Portaria número 971, de 3 de maio de 2006. Então, essa aqui é a verdadeira. Então, é verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Também.
Considerando a RDC 67 de 2007, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Os medicamentos homeopáticos ficam excluídos dos controles de qualidade das preparações magistrais e oficinais e do monitoramento do processo magistral. É verdadeiro, viu? Eles ficam excluídos mesmo. A farmácia, para executar a manipulação de preparações homeopáticas, deve possuir, além das áreas comuns referidas no anexo 1, lembra que é o anexo 1, as boas práticas de manipulação, sala exclusiva para a manipulação de preparações homeopáticas. Lembra que eu falei que o laboratório não basta ter sólido, semissólido e líquido, eu tenho que ter uma sala exclusiva para manipular homeopatia. Área ou local de lavagem e inativação. E sala exclusiva para a coleta de material para o preparo de autoisoterápicos quando aplicável. Aquela área ou local de inativação da energia medicamentosa que eu tenho que autoclavar vidros âmbar, né? E se for plástico tem que ficar 2 horas em álcool 77. Aqui, ó. Lavagem e esterilização dos recipientes. Então, tem que ter uma área exclusiva para isso, tá? E sala exclusiva para coleta para o preparo de autoisoterápicos. Autoisoterápicos são aqueles em que o insumo ativo é proveniente do próprio paciente. Sangue, urina, fezes, tá? Raspado de unha, tudo que é proveniente do próprio paciente. Então, isso aqui é verdadeiro. As matrizes, os insumos ativos e os insumos inertes podem ser armazenados na sala da manipulação homeopática ou em área exclusiva. Verdadeiro. Matrizes são aquelas formas farmacêuticas derivadas. Você faz até a 5CH, a hora que passar na 10, na 15, você faz as diluições que faltam. Não precisa partir lá da tintura-mãe. É uma forma farmacêutica de estocagem, né? Ela pode ser armazenada na sala da manipulação homeopática ou eu posso ter uma área exclusiva só para isso. A preparação e dispensação de heteroisoterápicos, autoisoterápicos, eles têm insumos ativos provenientes do próprio paciente. Sangue, fezes, urina, raspado de unha. Os heteroisoterápicos são aqueles que têm substâncias exógenas externas ao paciente, mas que de alguma forma o sensibiliza. É o caso de toxinas, grão de pólen, por exemplo, tá? É algum alérgeno, né? Poeira. Os heteroisoterápicos de potência igual ou acima de 6CH ou 12DH, com matrizes obtidas de laboratórios industriais homeopáticos, quer dizer, eu vou obter essas matrizes a partir de laboratórios industriais para que eu não precise fazer coleta de poeira ou dessas toxinas, né? Por vezes é melhor adquirir mesmo a matriz. Então, por exemplo, eu adquiro ela lá na 3CH e faço as diluições restantes quando vier a prescrição, né? Necessitam da autorização especial emitida pela Anvisa. Não, o heteroisoterápico não precisa de autorização especial. Os utensílios, acessórios e recipientes utilizados nas preparações homeopáticas podem ser reutilizados desde que submetidos a procedimentos adequados de higienização e inativação, atendendo às recomendações técnicas nacionais e ou internacionais. Verdadeiro. E quais são essas recomendações? For vidro, lavar em água corrente, enxaguar em água destilada por 2 vezes e autoclavar. Se for vidros plásticos, lavar em água, vidros plásticos, recipientes plásticos, lavar em água corrente, enxaguar em água destilada por 2 vezes e deixar mergulhado em álcool 77 por 2 horas. Se ele não resistir à autoclavagem, tá? Isso é importante para a inativação da energia medicamentosa do medicamento que foi manipulado anteriormente
E quando são vidros virgens também, ou recipientes plásticos virgens, tem que passar por esse processo antes de manipular pela primeira vez, tá? Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Nossa senhora, minha boca já tá seca com esse monte de exercício. Você está fazendo o plano de negócio para a montagem de sua farmácia homeopática e se depara com algumas questões burocráticas. Dentre elas, uma listagem dos documentos fundamentais para que uma farmácia possa trabalhar. Uma farmácia homeopática deve possuir, no mínimo, os documentos em relação aos critérios da vigilância sanitária. A autorização de funcionamento de empresa, autorização especial, manual de boas práticas de manipulação, certificado de responsabilidade técnica, programa de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, programa de controle médico e saúde ocupacional, autorização de funcionamento de empresa, o alvará de licença sanitária emitido por órgão sanitário competente. Certo. Autorização especial? Não. Manual de boas práticas de manipulação? Sim, baseado na RDC 67. Certificado de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho Profissional? Sim, isso aqui é pelo CRF, Conselho Regional de Farmácia. Programa de gerenciamento de resíduos em serviço de saúde? Sim, tem que ter. E programa de controle médico e saúde ocupacional? Não. Autorização especial? Não. Autorização de funcionamento de empresa? Sim. Manual de boas práticas de manipulação? Sim. Certificado de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho? Sim. Programa de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde? Sim. Letra C. E aqui não precisa desse. E aqui não é boas práticas de fabricação apenas de medicamento homeopático. É as boas práticas de manipulação, tá? Na RDC 67 encontra-se o anexo 7, roteiro de inspeção em farmácia, o qual é uma ferramenta bastante útil para monitorar e criar todos os preceitos descritos na presente normativa. Sobre alguns pontos levantados no roteiro de inspeção, analise as seguintes sentenças. Como item imprescindível, encontra-se a necessidade de haver uma sala exclusiva para a manipulação de preparações homeopáticas. Verdadeiro. Isso eu já comentei umas 2 vezes ali em questões anteriores. Tem que ter um laboratório segregado para a homeopatia apenas. Como item imprescindível, a água utilizada para preparações homeopáticas deverá atender aos requisitos farmacopeicos estabelecidos para a água purificada. Verdadeiro. Não água para injetáveis, né? Então, é água destilada, bidestilada. Como item necessário, observa-se o treinamento e orientação aos funcionários envolvidos no processo de manipulação, de estar sempre devidamente higienizados e não odorizados. Verdadeiro. Isso aí para manipulação alopática também, né, pessoal? Para quem trabalha também em indústria, né, farmácia de manipulação, não se deve utilizar acessórios, não se deve utilizar desodorantes com cheiro, não se deve fazer uso de perfumes, não se deve utilizar base, esmaltes. Como grau de menos criticidade, ou seja, item recomendável, a existência de área ou local para limpeza e higienização dos utensílios, acessórios e recipientes utilizados nas preparações homeopáticas. É a necessidade da presença daquela área de lavagem e esterilização dos recipientes, que deve ser altamente rigorosa. Então, é com grau de menos criticidade? É apenas um item recomendável? Não. Ele é imprescindível. Como item não crítico, ou seja, recomendável, deverá ser mantidos os registros de temperatura e tempo do processo de inativação. Verdadeiro. Ele é apenas recomendável, ele não é crítico, não. 1, 2, 3 e 5 verdadeiras.
Exercício 30, a gente está na metade, tá? Tem mais 30, a gente encerra. Muitas são as responsabilidades e atribuições do farmacêutico em uma farmácia, seja ela alopática ou homeopática. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Ao setor administrativo, cabe a responsabilidade pelo cumprimento das boas práticas no setor de garantia da qualidade. Só ao setor administrativo que cabe essa responsabilidade? Não. Garantia da qualidade é uma responsabilidade, né, da empresa como um todo. No setor de controle de qualidade, serão executados os testes físico-químicos e microbiológicos e emissão dos resultados das análises das matérias-primas e produtos acabados. Verdadeiro. O farmacêutico é responsável pela execução, de modo que irá fiscalizar, controlar e avaliar se a especificação de cada matéria-prima ou produto acabado está ou não sendo atendida no setor de controle de qualidade. Verdadeiro. O controle de qualidade envolve os setores de produção, pessoas, equipamentos e demais departamentos, de modo a garantir que as políticas e procedimentos de todas as áreas envolvidas no sistema de gestão de qualidade sejam cumpridos. Isso aí não é do setor de controle de qualidade. O controle de qualidade é onde são executados os testes físico-químicos e microbiológicos, né? Quando se envolve todos os setores de produção, pessoas, equipamentos, e isso é responsabilidade da garantia da qualidade, né? A garantia da qualidade é que envolve todos esses setores. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Finish. Era só 30, gente. Misericórdia. Exercício demais. O que vocês me dizem desses exercícios? Marcelo, são tranquilos. Eu vou salvar eles desse jeito aqui com o gabarito, num documento do PDF, e vou postar aqui, ó, na seção 3 da unidade 2. A última sessão da unidade 2, tá? Vou postar aqui junto com a gravação dessa aula, tá bom? Relembrando para quem entrou depois, o roteiro da aula prática da semana que vem, tá aqui também na seção 3 da unidade 2, aula prática, método Hahnemanniano a partir de droga solúvel. Bloco F, segundo andar, laboratório multidisciplinar, das 8 às 9h15, da letra A à letra L, e quem tem o nome da letra M em diante no alfabeto, das 9h15 às 10h30, tá? Nossa prova é dia 7 de outubro, aonde o link vai ser disponibilizado, porque a prova vai ser online, quanto tempo o link vai ficar aberto, isso aí a coordenação ainda não me passou, deve passar para vocês e semana que vem eu confirmo. O que vocês não podem deixar de fazer até então, e que também vale nota, são aqueles 1000 pontos de atividade de sala de aula, que você acessa esse link aqui, também na seção 3 da unidade 2, 10 questões objetivas de marcar X, cada uma valendo 100 pontos, 10 vezes 100, 1000 pontos. A prova vai ser desse mesmo jeito aqui, um link valendo 1000 pontos, só que a prova serão 10 questões objetivas e 4 questões discursivas, tá? Vocês já fizeram? A maioria de vocês não fizeram, né, gente? Quem aqui da sala já fez essa atividade aí de 1000 pontos? Eu já fiz. Já? Vai ver que os que estão presentes aqui na aula são os que estão fazendo. Porque, assim, foram pouquíssimas respostas que chegaram para mim até então. E eu queria que vocês divulgassem para os colegas que não estão assistindo essas aulas, que não colocar no grupo, um colega seu mais próximo, porque dia 29 esse link vai fechar, gente. Depois não tem choro e nem ranger de dentes para abrir isso aí de novo, não. Tá? Gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Este é o momento. Então, semana que vem não tem aula aqui pelo AVA. É a aula prática presencialmente lá na faculdade.
sapato fechado, calça comprida, jaleco de manga longa branco e máscara, obrigatoriamente. Se for possível de touca e luva, tudo bem. Se não, não assiste sem o jaleco, sapato fechado, calça comprida e máscara. Sem esses, não tem como assistir a aula, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Fica com Deus. Até quarta-feira que vem, então. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada.